E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta com mais um programa Vivendo Cristo e hoje eu gostaria de falar a respeito de qual o maior obstáculo para a revelação de Cristo em nós. Vamos lá? Muitas pessoas, quando a gente conversa a respeito de novo pacto, a revelação de Cristo em nós, a maneira que Cristo vai se revelando no nosso homem interior, as pessoas me perguntam, mas o que eu faço para acessar isso? E muitas vezes a gente fica buscando fórmulas, estratégias, ferramentas ou ações que possam nos levar a um aperfeiçoamento interior. Na realidade não há nada que nós façamos exteriormente que possa produzir algo interior. Isso seria anular tudo aquilo que Cristo fez na cruz. A palavra de Deus nos diz que Ele nos santificou. E às vezes a gente fica buscando a santificação através das nossas práticas. Sejam a leitura da palavra, seja o jejum, seja a oração. Todas essas coisas são boas, mas o fato é que elas não podem produzir por si mesmo santificação na vida do homem. A santificação foi feita através de Cristo. Bom, se todas essas coisas não podem levar-nos a uma revelação de Cristo, qual de fato é a situação se a graça nos faz entender a necessidade de nos rendermos completamente a Ele? Mas por que algumas pessoas acessam a revelação de Cristo e outras não? Eu queria convidar você a ler comigo Hebreus capítulo 8, versículo do 6 em diante. O escritor de Hebreus, para muitos, é Paulo. Eu também creio que o escritor de Hebreus possa ser Paulo pela linha que ele escreve e também pela revelação do novo pacto que é bem única na vida de Paulo. E a partir do versículo 6 ele fala assim: contudo agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também, e daí a tradução aqui na minha Bíblia está aliança, mas algumas outras traduções já se coloca a palavra pacto, que eu acho que é mais preciso. Há uma diferença que é sutil, mas importante entre a palavra aliança e pacto. Não é o tema do programa de hoje, mas vamos lá. Então vamos ler como pacto, tá bom? Ainda mais excelente que o do sacerdote, assim como também um pacto da qual ele é o mediador. Pacto superior ao antigo, pois é fundamentado em promessas excelsas. Ora, se aquele primeiro pacto não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para o segundo, porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel. Aqui o escritor de Hebreus ele menciona Jeremias. Dias virão em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não conforme o pacto que fiz com os seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para o conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram no meu pacto. Eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esse é o pacto que farei com a casa de Israel passando aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente, escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar novo este pacto, transformou em antiquado o primeiro, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Olha quão séria e quão clara é essa palavra do escritor de Hebreus. Se nós temos pactos que foram aniquilados pelo novo, nós não podemos mais praticar essas práticas porque elas não têm o menor sentido na realidade espiritual que nós temos na nossa relação com Deus hoje. Esses dias que vivemos foram profetizados, porque aqui o escritor de Hebreus ele menciona Jeremias. Quem escreveu isso, o momento em que Deus estabeleceria um novo pacto, onde as suas leis seriam gravadas no coração, onde nós não precisaríamos ensinar uns aos outros, porque tudo já estaria escrito dentro de nós. Quem escreveu isso foi Jeremias, o escritor de Hebreus, ele relembra isso falando: isso se cumpriu em Cristo.
Ele é o mediador desse novo pacto. Isso já está consumado. Como isso está consumado, e a gente pergunta o que eu faço para acessar, e o escritor de Hebreus é bem claro, não adianta o conhecimento, porque ninguém vai precisar ensinar, vai estar dentro de você, a gente consegue compreender que isso é uma revelação de dentro para fora. Não existe estudo, não existe teologia capaz de gerar o que tem que ser produzido no teu interior. É uma insanidade tentar acessar Cristo através de conhecimento humano. É impossível, né? Mas se está dentro de nós, por que uns acessam e outros não? Essa é a grande questão. Porque a palavra de Deus, ela nos dá algumas referências e analogias do ambiente interno que precisa ser encontrado em nós para que a semente, que é a palavra e que é Cristo, seja desenvolvida. Na passagem que fala que o semeador saiu a semear, né, e que a semente caiu em diversos tipos de terreno, e o próprio Jesus explica essa parábola falando que esses terrenos, na verdade, eles têm uma analogia ao nosso coração. Você vê que não tem nada de externo que interfira no desenvolvimento da semente. Ele não menciona o sol, ele não menciona a chuva, e tampouco a qualidade da semente. A semente nunca foi o problema, né, no fato do desenvolvimento de Cristo, porque a semente é o próprio Cristo. Mas a diferença sempre se encontra na qualidade da terra. Então, para você que está me assistindo, eu posso te garantir que a revelação de Cristo depende somente e unicamente de uma terra que seja compatível à natureza da semente. A natureza da semente é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que ele precisa para se desenvolver como semente nessa terra chamada coração? Que haja em nós a verdade. A grande resistência, o grande obstáculo que se coloca entre nós e o desenvolvimento de Cristo até que cheguemos à estatura dele, como a palavra nos diz em Efésios 4:11, é que muitos de nós tentamos procurar um desenvolvimento em Cristo através de uma aparência exterior, quando o nosso interior é uma mentira. Num terreno onde a natureza desse terreno é oposta à natureza da semente, é impossível que Cristo se desenvolva. Se há em teu coração mentira, se há em teu coração a soberba de achar que já se conhece, é impossível que você, através de todo conhecimento, esforço, estudo, venha alcançar a revelação de Cristo. Por isso o Evangelho de João, que eu considero a gênese do novo pacto, ele nos leva do capítulo 1 até o capítulo 11, quando ele consuma todo um pensamento através da morte e ressurreição de Lázaro, que Deus ele precisa nos levar ao fim de nós mesmos. Quando nós chegamos a uma consciência que nós precisamos realmente de uma mudança de natureza e não numa melhora de vida, é acabar com toda essa estrutura exterior de soberba, de orgulho, de pensamento, de reputação, de tudo aquilo que nós achamos que pode nos levar através de esforço humano a Cristo. E quando nós reconhecemos: eu não tenho nada, eu preciso e dependo totalmente dele, e você tem um interior compatível com o desejo exterior. Por quê? Porque você apresenta a verdade. Era isso que Davi vivia no antigo pacto, que agradava tanto a Deus. Por que o coração de Deus, por que o coração de Davi é chamado um coração segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não era um hipócrita, porque Davi vivia a verdade, né? Ainda que ele não tivesse experimentado a revelação do novo pacto, Cristo não habitou em Davi. Davi era uma figura profética disso, que é necessário em nós, essa terra que agrada a Deus para que Cristo possa ser desenvolvido. Sabe, meus irmãos, nós não podemos mais viver um evangelho de ilusão, de mentira, de fantasia, um evangelho que parece uma plasticidade exterior onde não há vida interior. E para isso a única coisa que nós precisamos é sermos genuínos, é manifestarmos a verdade, é reconhecermos a miséria da nossa vida sem Cristo. Porque o evangelho sem Cristo, ele não faz o menor sentido. Então que a verdade possa ser a base da onde Cristo seja revelado no teu interior. Nós precisamos disso, precisamos buscar disso. Por isso a palavra de Deus diz que não tem como nós acessarmos o reino de Deus sem nos arrependermos. O que é o arrependimento? É o reconhecimento
daquilo que nós de fato somos, quando ninguém vê. Aquilo que nós e o Senhor sabemos que é a realidade do nosso interior. Quando nós apresentamos isso ao Senhor em verdade, Ele tem espaço para começar a desenvolver seu Filho em nós. Amém? Espero que essa palavra possa ter edificado a tua vida. E como eu disse, parece complicado entender que para se acessar a Cristo não tem nada que possamos fazer. Se há algo que eu poderia te dizer que você pode fazer, ouvindo hoje essa mensagem, é se arrepender, se render e reconhecer, apresentando o teu interior completamente transparente diante de Deus. Esse é o início de uma nova história na sua vida. Amém? Deus te abençoe e até o próximo.